Olá, sétimo ano, começamos então nosso primeiro conteúdo de História das nossas atividades remotas. Nós vamos estudar agora o ensino de História e também o que é História, não é? Vamos lá então. Segundo a apostila de vocês, História é uma área de estudo que investiga as vivências humanas ao longo do tempo. Na apostila também está escrito que a origem da história, a origem da palavra história, vem do grego, que significa procurar saber ou informar-se. Muito bem, nós então, um dos conceitos que eu mais gosto de usar para falar sobre o que é história é que história é o estudo do homem através do tempo. Por que do tempo e por que do homem? Muito bem. Nós imaginamos que tudo que está no passado é história, isso não é verdade. O dinossauro, por exemplo, está no passado, mas não faz parte da nossa disciplina de história e estudá-lo. Existe uma outra área de saber que está designada a estudar essa área. Mas, professor, eu assisti no desenho lá um dinossauro com pica-pau, com os Flintstones. Isso nunca existiu. O homem das cavernas, como é chamado, o homem do Paleolítico e Neolítico, o homem do Paleolítico, me perdoem, ele nunca viu nenhum dinossauro. O dinossauro e o homem estão aí separados por uma tangente de tempo muito grande. Então, o dinossauro foi extinto há milhões de anos e o homem tem apenas cerca de 40 mil anos aí de evolução. Vamos designar esse período então aí. Muito bem, então eu estudo apenas do homem, através do tempo. Por que estudar história então? Nós precisamos adquirir conhecimento histórico, adquirir conhecimento sobre a vida do homem, sobre por que trabalhamos, por que nos relacionamos, por que enfrentamos resistência entre as pessoas, por que produzimos alimentos, como produzimos alimentos. Então tudo isso vem do saber histórico. É preciso que nós saibamos disso para que nós possamos ter consciência histórica. Para que exatamente consciência histórica? Para não imaginarmos que tudo é natural. Essa roupa é natural. Não, gente. Essa roupa que vestimos hoje, ela é resultado de um processo da vivência humana que vem aí de milhares de anos. Cada era tem uma forma de vida. Então, a forma que nos vestimos, a forma que falamos é próprio do nosso tempo. Não é algo natural. Não, o que é natural, professor? Uma árvore nascendo e crescendo sem que ninguém interfira é algo natural. Então, se uma planta foi colocada uma sementinha ali para que ela cresça onde eu quero, então já não é mais natural. Aquela planta já foi domesticada, ali já há agricultura. Então, essa consciência histórica é importante para nós sabermos o que é natural e o que não é natural. A forma que nós nos vestimos, a forma que falamos. Então, coisas naturais. Comer, por exemplo, é natural. O que comemos não é natural, porque nós aprendemos a domesticar tipos de planta e tipos de animais de que nós nos alimentamos. Isso é processo histórico. Muito bem, passando adiante, nós vamos tentar então descobrir para que serve, para que estudamos história afinal, para que nós estudamos história. A apostila de vocês traz aí 3 pontos diferentes. Ele fala sobre preservar memórias, interpretar culturas e promover a cidadania. Preservar memórias, porque tudo que nós vivemos no dia a dia, no presente, vira história. Então, quando nós temos somente a história contada de grupos dominantes, é porque preservamos poucas memórias e outras memórias de grupos menores, de grupos foram se silenciando, sendo apagadas. Para que essas histórias de certos grupos não sejam apagadas, nós precisamos então guardar certas memórias, guardar vivências do nosso dia a dia, para que todas as formas, para que todas as histórias, para que todos os grupos não tenham sua perspectiva contada. Então, interpretar culturas. Cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem, como sabemos, não é? Então tudo que o homem produz é cultura, a forma que falamos, a forma que andamos até mesmo, a forma que escrevemos, como nos vestimos, isso é cultura. Então a forma, usar o talher, ler, tudo isso é cultura. Quando o homem começou a pintar as cavernas, lá no Paleolítico, então aquilo ele começou a produzir cultura. Tudo que é produzido pelo homem é cultura, é cultural. Então nós precisamos interpretar tudo isso. E para isso nós precisamos ter consciência histórica, nós precisamos estudar história para nós olharmos e sabermos o porquê certas coisas são feitas.
culturalmente falando, sobre diferenciar grupos sociais a partir de sua cultura. Se eu não sei, por exemplo, respeitar a cultura do outro, eu posso até mesmo cometer um crime. E a consciência histórica, então, irá me aludir para que eu não cometa certos crimes, não é mesmo? É preciso que nós conheçamos historicamente cada grupo para que nós não cometamos erros históricos. Vamos lá, então. Essa interpretação de culturas, ela abrange várias áreas, como diz, de conhecimento, como as artes, as ciências, normas e costumes. A linguagem, como já falei, elas são culturais, a forma que cada povo fala, não é mesmo? Então, nós também precisamos da história para conseguir avançar nos desafios do cotidiano. Se eu sei falar, por exemplo, várias línguas, eu consigo me sair melhor em certos ambientes. Isso é importante e é preciso ter consciência histórica para saber disso. Promover a cidadania. Cidadania é a nossa maneira de pertencer à sociedade. É a maneira em que eu me pertenço, que eu me sinto pertencente a essa sociedade. Então, a consciência, promover a cidadania também é ter consciência jurídica, não é mesmo? Vamos ver alguns direitos jurídicos conquistados no Brasil? Vamos lá. Em 1932, Vargas então dá direito ao voto feminino. Então, se as mulheres votam hoje, foi porque houve um longo período de lutas e que culminou no Brasil, neste caso, em 1932, com Vargas, dando direito ao voto. A igualdade jurídica entre os homens e mulheres, em 1988, não é? A mulher consegue o mesmo status que o homem na sociedade. Muito bem? Então, proíbe-se a discriminação em função do sexo. Então, você não pode discriminar alguém e isso chama-se consciência histórica e está dentro da forma de promoção da cidadania. A forma que eu interajo com a sociedade, como eu me sinto com a sociedade, ok? Isso é consciência histórica.